Esta sensação de calor acabou de invadir meu corpo. Eu nunca vou esquecer isso. E esse calor e esse amor que as palavras nem mesmo conseguem descrever. E eu me lembro apenas de fazer assim, querendo ver quem era, mas eu ouvi e apenas fique quieta. Naquele momento eu soube que realmente existe um Deus. Hoje estamos conversando com a médium e curadora espiritual Denise Ramon. Denise, bem-vinda. Estamos felizes em recebê-la. Ah, obrigada. Você é tão bom estar aqui, bom te ver, é bom te ver. Só para esclarecer, Denise e eu somos amigas há cerca de 5 anos agora, você acredita? Uau, sim. Isso é. Incrível. Denise realmente fez algumas leituras para mim com minha filha e eu entrevistei a Denise cerca de 5 anos atrás. Está aqui no YouTube, eu vou listar abaixo. Eu não assisti, Denise, porque eu queria ter certeza se eu ia fazer as mesmas perguntas. Muito feliz por ter você aqui. A primeira coisa sobre a qual quero conversar com você é como tudo isso começou para você. Foi algo que você sente que veio com você? Ou é algo que se desenvolveu mais tarde na vida? Conte-nos a história de como suas habilidades de mediunidade começaram. Claro. Sabe, quando olho para trás, sempre tive esse desejo de saber mais sobre Deus, Jesus, ou seja lá o que fosse, porque eu não cresci em uma casa religiosa. Raramente íamos à igreja, exceto quando tentávamos fazer meu pai parar de beber. Mas eu sempre tive uma fascinação por algo relacionado a Deus e a Jesus. Então, sabe, eu sempre enviava para muito tempo atrás, quando eles tinham uma sessão no jornal chamada de desfile, então até onde chegou. Aos 23 anos eu solicitava coisas gratuitas de Jesus, e eu me lembro de fazer isso aos 11 e 12 anos e ficar empolgada para receber pelo correio, mas foi até aí que isso foi. Mas aos 23 anos eu tinha um irmão mais velho que morreu muito inesperadamente aos 28 anos. E isso foi muito devastador para toda a família. Quando isso aconteceu, é claro, eu estava devastada junto com o resto da minha família. E no funeral, enquanto eu me inclinava sobre o caixão fechado, dizendo quem ele era, eu ouvi e apenas fique quieta. Apenas infundiu meu corpo. Eu nunca vou esquecer isso. E esse calor e esse amor que as palavras nem mesmo podem descrever. E eu me lembro apenas de fazer isso querendo ver quem era, mas ouvi e apenas fique quieta. Naquele momento eu soube que realmente existe um Deus. Eu me lembro de dizer, meu Deus, realmente existe um Deus, e eu não estou falando do Deus da igreja. E naquele momento eu soube que meu irmão deveria morrer em 9 de agosto, independentemente de como ele fez a transição. Eu soube naquele momento, todos vão para o outro lado do que chamamos de céu. E eu sabia que Deus estava lá por mim porque ele disse: a hora é agora. Seu irmão está comigo e eu estou aqui por você. Quando tudo acabou, eu sabia que podia me levantar e não disse uma palavra a ninguém sobre isso até um ano depois, porque não queria que ninguém me dissesse diferente, porque eu sabia que era verdade. E eu apenas iria orar, meditar. Naquela época, eu nem sabia como chamar isso, e eu apenas me conectaria a essa energia e diria: por favor, me ajude a seguir em frente. Claro, eu ainda estava devastada com a morte do meu irmão, ainda era triste, e mesmo sabendo que era a hora dele e sabendo onde ele estava, ainda assim eu tinha minha humanidade, o processo de luto, a perda, tudo para passar. E viria a necessidade de ouvir, os livros seriam pés se movendo para frente. E à medida que eu me preparava, os professores apareceriam. Claro, isso foi antes dos computadores. Então, pessoas entravam na minha vida, músicas, canções que eu precisava ouvir, livros entravam na minha vida, e eu apenas continuei seguindo em frente com isso. E então, quando eu tinha cerca de 32, 33 anos, foi quando realmente começou a se intensificar. E então, a partir daí, eu apenas continuei. Você apenas passa tempo em meditação. Todas as manhãs, antes de começar o meu dia, uma coisa levou a outra. E então eu conheci um mentor que trouxe a minha consciência como eu sou uma curadora. E então descobri que eu faço canalização e ouço pessoas do outro lado. E foi muito assustador. Vou te dizer, não foi como, ah, que legal, eu faço isso. Foi bastante assustador. Então, aos 32, 33 anos, você mencionou que sofreu abuso sexual. A única coisa que eu sabia que você começou a perceber
Bem, quando eu tinha 32 anos, sabe, todos nós temos coisas que precisamos curar. Bem, a maioria de nós, e eu tinha naquela época, e o meu era abuso sexual. A única coisa que eu sabia que era novo para passar por isso, porque eu não tinha memória nenhuma, era passar tempo em meditação, porque eu sabia que era um lugar seguro. Enquanto eu fazia isso, tinha a certeza dentro de mim de que isso era parte da cura e que eu ficaria bem. Percebi que minhas mãos começaram a esquentar, um sinal de que eu poderia começar a curar. Então, comecei a usar esse dom. Eu sentia que as pessoas me observavam, embora não soubesse como eu podia ter essa certeza, mas sabia que precisava continuar. Um dia recebi uma batida na porta, o que reforçou essa percepção. Foi assim que descobrimos que esse dom estava presente na minha família. Então você não é a primeira médium na sua família, essa aqui. E foi outra família que veio bater na minha porta, que me observou. Então é assim que eu simplesmente sabia que eu não sei. Era apenas uma certeza, né? Está na minha intuição, era apenas uma certeza de que eu não estava curando isso para mim, eu estava curando isso para os outros e simplesmente você recebe algo. É como comer algo delicioso quando você não consegue parar. É como se isso fosse tão delicioso e o aspecto de cura e o conhecimento de que você apenas continua avançando e o universo continua trazendo coisas mais deliciosas para continuar olhando. É assim que eu entrei nisso e eu só queria compartilhar o que eu sabia e o que eu sei e o que eu continuo aprendendo. Então, você mencionou uma mentora na sua vida. Pode falar um pouco sobre o que ocorreu nesse relacionamento? Claro. Então, nós tínhamos uma loja física de produtos médicos anos atrás. E essa senhora entrou porque ela fazia workshops e coisas do tipo, sabe, ensinando as pessoas sobre regressões de vidas passadas e auras e todos esses tipos de coisas. E quando ela entrou, ela disse: Sabe, você é uma curandeira, certo? E meu estômago estava como: Ah, meu Deus, ela sabe. Eu estava tão eu não queria que as pessoas pensassem que eu era louca, então eu mantive isso em segredo por muito tempo. E então ela simplesmente entrava e nós a deixávamos fazer workshops. E então nós apenas começamos a conversar e ela simplesmente disse: Sabe, isso é quem você é. Você precisa explorar isso. E isso não é para você manter. Essas habilidades que você tem são para você compartilhar. E eu sabia disso, eu simplesmente sabia disso. Então, ela trabalhou comigo para me deixar um pouco confortável com isso e começar a usar isso. Foi quando comecei a perceber que ouço almas do outro lado, entes queridos, pessoas que nunca conheci e coisas assim vindo até mim. Ela me ensinou como estabelecer limites para que eu não tenha uma sala de bate-papo constante acontecendo na minha cabeça, porque isso tudo era novo para mim, mesmo que não seja novo, sim, sim. Provavelmente parece uma habilidade milenar, sim, tinha para sempre. Então, suas habilidades de cura vieram antes de suas habilidades de médium. Enquanto você estava expandindo, como era essa energia de cura para você? E como você a praticava ou como você a levava? Sabe como você trouxe isso para o mundo? Bem, minha parceira tinha enxaquecas, ou devo dizer, tinha enxaquecas. Então, eu trabalhava com ela e via cores. Elas trazem, digo eles, minha equipe, são dois homens e uma mulher. Eles entram e as cores que eles trazem realmente não são cores da Terra, mas eu sempre tento. E quando trabalho com pessoas para associá-las a uma cor que é semelhante aqui, eu apenas sigo a energia. Eles colocam as cores que precisam estar lá e me deixam saber, às vezes, de onde vem a dor. Parece que está aqui, mas na verdade está aqui embaixo. Eu apenas sigo a energia e apenas os ouço. Claro, eu entro em um estado, eu me aterro antes de começar e apenas escuto. Então você está ouvindo vozes, ou está vendo imagens, ou está apenas tendo uma sensação? É para onde preciso ir a seguir? Eu vejo imagens e sinto, e não é como uma voz, como você e eu estamos conversando, mas às vezes eu ouço que houve uma perda de um bebê porque eu sinto dor no ovário ou algo assim, ou eu sinto uma dor no peito e eu vou ouvir que eles não sentem que podem falar ou apenas seja qual for a situação.
E é assim que eu vejo. Eu não ouço vozes como você e eu conversamos, mas eles me mostram imagens coloridas muitas vezes e eu posso apenas sentir, apenas sentir. Isso é tão interessante. Sabe, eu faço isso, Denise, e nunca ouvi ninguém falar sobre cores para a cura antes. Mas muitas vezes, quando sinto que estou pegando um resfriado ou algo do tipo, eu fico realmente quieta e uma cor surge em minha mente. E eu pego essa cor e simplesmente a movimento ao redor dessa área. Você é a primeira pessoa com quem falo e parece funcionar realmente. E eu acho que isso é como um presente. Esse é um dom inato que todos nós temos. É apenas aprender a se conectar com isso absolutamente. Absolutamente, absolutamente. Então você está curando pessoas e agora, de repente, pessoas mortas estão falando com você. Como isso aconteceu? O que aconteceu depois com isso? Foi surpreendente, bem sim, porque eu pensei que tinha múltiplas personalidades. Ah, tá. Eu sabia que eu não era boa assim. Eu sabia que não era esquizofrênica porque eu sabia o que era ou é. Então eu pensei, eu tinha múltiplas personalidades e, claro, você vai pensar o pior, sabe? Como fazemos às vezes. Então, quando eu estava passando por alguma terapia, perguntei à minha terapeuta, eu disse, acho que tenho múltiplas personalidades. E então, sabe, ao longo de 3 períodos, finalmente acreditei nela que não, eu não tenho. Principalmente porque provavelmente não perguntaríamos isso se tivéssemos. E então foi quando eu fiz a conexão. E alguém me disse, minha mentora disse, você sabe, você está ouvindo espíritos do outro lado, você está ouvindo entes queridos. E ela me ensinou, apenas siga com a primeira coisa que você ouve, e qualquer coisa depois disso provavelmente é o seu ego, sua humanidade, sua lógica tentando entrar, porque você sabe que nos foi ensinado por eras a não confiar em nossa voz interior, não é? A verdade é que tivemos isso envergonhado de nós, exatamente assim. Agora estou tendo que confiar nisso. Então, ela me disse que é por isso que você vai com a primeira coisa, porque então a lógica tenta entrar e dizer, não, isso não pode estar certo. E é simples assim, a fonte de energia, seja lá o que você chame de Deus, Jesus entra. E quando você se conecta com o seu eu superior, você pode simplesmente começar como uma conversa normal, como você e eu estamos conversando. Foi isso que eu fiz. E às vezes as coisas saem e eu penso, ah, isso simplesmente não faz sentido para mim, mas faz sentido para outra pessoa. Então, eu aprendi a apenas seguir com o que sai primeiro e então não tentar racionalizar. Você estava no início dos seus 30 anos quando isso começou a se abrir para você? Sim. Estou curiosa sobre isso e acho que, à medida que avançamos aqui no planeta e as energias estão mudando, todos nós estamos começando a ter nossa conexão de volta, pelo menos um pouco. Imagino que para você, ao longo dos anos, sua conexão tenha mudado e se transformado. Como começou e como é agora? Porque imagino que seja mais abrangente agora, seria o meu palpite. Você está certa, porque naquela época eu era, sabe, eram os anjos, porque isso era seguro, sabe? Como eu disse, eu não cresci em uma casa religiosa, então eu tinha um pouco de medo disso, porque o que eu vi, e então eu não tenho nada contra a religião, mas as coisas que eu vi, sabe, especialmente aqui, onde eu moro agora, sobre pessoas pregando na esquina da rua em um sábado, e eu tinha muito medo de ser assim. E então, quando eu tinha 17 anos, meu pai teve não câncer de pulmão, ele teve leucemia. De qualquer forma, eu estava tão desesperada para que ele vivesse. Então, esse grupo com o qual eu trabalhava, esse como se chama lugar de fast food, eles tinham um grupo de Jesus. Então, eu me juntei a ele, porque me disseram que meu pai seria curado. E eles eram apenas um pouco fortes demais para mim. Infelizmente, meu pai faleceu 6, 7 meses depois. Então eu pensei, estão mentindo, isso não funciona. Então eu sempre tive aquele pequeno medo de eu passar por algo assim novamente. Então eu estava receosa disso, mas então eu fiz os anjos. E à medida que me sentia confortável, a fonte, o universo, como você quiser chamar, apenas começou a revelar mais para mim. E à medida que me sentia confortável com isso, então mais coisas seriam reveladas para mim. E então as cortinas simplesmente se afastavam. E as coisas que eu pensei que sabia descobri que não sei. Então fiquei mais curiosa sobre o que eu não sei.
E ao fazer isso, quanto mais você confia na sua voz interior, mais comecei a ver que as coisas que eu pensava serem verdade eram, na verdade, uma ilusão, não era a verdade. E aprendi que não há como concordarmos em vir para cá se não tivermos uma linha direta com o outro lado. Então, a intuição diz que nunca concordaríamos em vir para cá sem essa conexão direta, porque é uma tarefa desafiadora, sim, e não, porque é aí que nossa verdade reside. De dentro, não do lado de fora, não do lado de fora. Quero dizer, podemos nos divertir com todas essas coisas que estão ao redor, mas não é aí que a verdade reside, de dentro, e se divertir com isso. Mas nossa verdade não vem da bolsa Louis Vuitton do Rolls-Royce, da casa de 5.000 metros quadrados e US$ 1 milhão na nossa conta corrente. Não é aí que a verdade reside, de dentro. E para conseguir isso, nos conectamos internamente, e isso nos conecta ao outro lado. Ok, então agora eu quero chegar ao que realmente estamos fazendo aqui na Terra. E a Terra, sendo um lugar tão difícil, as pessoas dirão qual é o propósito de tudo isso, qual é o ponto e o propósito de virmos aqui. Existe um ponto e um propósito para virmos à Terra, sendo um lugar tão difícil. Você pode falar um pouco sobre o que você aprendeu sobre qual é o ponto e o propósito de virmos aqui? Imediatamente eu ouço para espalhar amor. Sabe, este é um planeta tão bonito. Chamam-na de Mãe Terra por um motivo. É um planeta feminino. Todos nós somos destinados a coabitar juntos. Sabe, todos nós temos muitos propósitos diferentes. Mas, sabe, quando nos sentamos e aprendemos a confiar em nossa própria voz interior, a mágica acontece. Apenas acontece. E tudo o que você precisa fazer é acreditar, mesmo quando você não acredita, apenas acredite. Minha palavra favorita é acreditar. E é como o trabalho que você faz não é apenas para você, é para todos aqueles que não podem. Então, o trabalho que você faz, essa energia apenas se espalha. E independentemente de as pessoas estarem conscientes disso ou não, ajuda a mudar a energia. O trabalho que eu faço, às vezes, quando as coisas estão realmente difíceis, sempre que estou lidando com algum tipo de emoção que é difícil, o que me dá força para não chutar e gritar por tanto tempo é que eu sei que estou fazendo isso por outros que não podem fazer. E é isso que estamos fazendo. E eu converso com muitas pessoas ao redor do mundo, não para me gabar, mas isso aquece meu coração, porque o trabalho que eles estão fazendo e todos nós estamos estrategicamente colocados. Então, quando é realmente desafiador e difícil, é hora de ficar quieto. Sim, isso é quando você fica quieto. Sim, isso é quando você vai sentar e passar algum tempo em silêncio, dar uma caminhada, tomar um banho, lavar a louça, fazer algo que eu gosto de dizer que não requer muita atenção, onde você não precisa realmente se concentrar e sabe, não é como cozinhar que você tem que realmente observar tudo, mas e apenas ficar quieto, sabe? Existem milhares de meditações no YouTube por aí. Você encontra um mantra que te faz sentir bem. Pode ser 2 palavras, pode ser 3 palavras, apenas qualquer coisa que funcione para você. Sabe? Apenas imagine-se envolvido em sua cor favorita ou algo assim. Apenas comece de algum lugar. E você não precisa acreditar em Jesus ou Deus também. É apenas acreditar que existe algo muito maior do que apenas este corpo humano em que estamos. Sim. Então, você falou sobre se reconectar com aquela energia que você sentiu pela primeira vez no funeral do seu irmão, quando você fica quieto, como você encontra essa energia. Eu começo respirando. O que eu faço é lembrar daquele sentimento e sinto isso no meu coração e no meu, eu apenas digo meu instinto, sabe? Apenas no meu plexo solar, e eu apenas sinto isso lá e eu apenas fico com aquele sentimento e apenas respiro. E enquanto estou lá, então estou permitindo que as coisas simplesmente venham até mim, sabe? E então eu apenas pergunto, sabe, o que eu preciso saber hoje? Ou eu apenas sento lá e apenas respiro e apenas sei que estou em um lugar seguro. Estou na minha cadeira. E eu tinha alguém, quando tinha 23 anos, um mentor naquela época me disse para sempre meditar ou orar no mesmo lugar, no mesmo horário, todos os dias. Sério? Sim, e eu não entendi isso até anos depois. Então eu realmente entendi. Então eu ouvi isso de novo recentemente.
É porque quando fazemos isso no mesmo lugar todos os dias, é ali que fica a memória e aquele momento guarda a energia. Então é como construir uma casa. Você começa com 3 tijolos. No dia seguinte, acrescenta mais 3 tijolos, totalizando 6. Continuando assim, verá mudanças. Pode parecer que você não está fazendo nada, mas está, e no primeiro dia você pode não ter nada e pode ter uma grande experiência, mas à medida que continua a fazer isso, vai perceber mudanças. Pode ser algo simples, como alguém deixar você sair de um estacionamento ou encontrar uma vaga bem na frente, ou quem sabe alguém comprou um café para você, ou as coisas que algo realmente ruim aconteceu. É um acidente, mas você não surtou, ou apenas o que quer que seja, ou você recebeu um cheque inesperado, as coisas simplesmente começam a acontecer. Minha experiência, Denise, é que a meditação é o portal para uma vida muito diferente, absolutamente. E é uma que, se você tivesse me dito até mesmo 20 anos atrás que eu estaria onde estou agora, eu diria que não há como, porque eu nem conseguia imaginar isso, sabe? E especialmente quando eu estava na casa dos 20 anos, absolutamente nenhum. E é simplesmente incrível quando saímos do caminho e apenas começamos a ouvir, a mágica acontece e então realmente conseguimos experimentar o quão incrível a vida realmente é aqui. sim, é. Uma vez que você começa a seguir por esse caminho, pelo menos para mim, se torna uma jornada muito emocionante e a Terra se torna uma aventura realmente interessante. Sim, porque então você começa a ver a verdade de tudo e então você começa a perceber, uau, eu sou mais do que me disseram. Eu Acho tão fortalecedor, você ainda sabe que se você acelerar, receberá uma multa de velocidade, e se não pagar suas contas, suas luzes serão desligadas, e esses tipos de coisas humanas ainda acontecem. É como se houvesse um universo dentro de nós que estamos descobrindo e estamos aprendendo que podemos curar nossos corpos, podemos ajudar a curar este planeta, e que o que fazemos faz uma enorme diferença. Uma enorme diferença, sim. Sim, então. Agora que você está na casa dos 30, você tem essa consciência expandida. Está se conectando com almas que não estão mais no físico. Como você gerencia tudo isso? Eles estão te acordando no meio da noite? Estão te perseguindo pela casa? Eles aparecem quando você não quer que eles estejam lá? Tipo, como você gerencia essas informações para que possa levar uma vida que seja razoável para você? Bem, no início eu realmente não tinha controle sobre isso, sabe? Eles simplesmente apareciam. E eu estava dizendo coisas para estranhos, sabe? Às vezes é como essa ansiedade, essa angústia. Então, uma vez que eu disse, então se foi. Então, e eu realmente acredito que essa foi a maneira do universo de me fazer avançar no que eu mais temia. Acreditei que as pessoas pensavam que eu enlouqueceria. E eu diria assim, você pode pensar que sou louca? E o que eu aprendi é que em vidas passadas eu fiz esse trabalho e fui presa na cadeia, prisão, seja lá o que era naquela época, e foi de lá que isso veio. Não foi desta vida, porque ninguém me disse que eu era louca por fazer isso. Quando percebi que isso estava acontecendo o tempo todo, foi quando aprendi a estabelecer limites. Então, quando eles me acordavam no meio da noite, eu dizia: não agora, estou dormindo. E então eu apenas aprendi como. Eu simplesmente não permitia, não sei como explicar. Além de que eu apenas tinha limites onde eu simplesmente não permitia que isso começasse a entrar no meu campo, sabe? Se eu sentisse, eu simplesmente diria não e eu simplesmente afastaria ou o que quer que seja, especialmente como ir aos shoppings, aquelas outras coisas. Simplesmente não é para mim. E eu não sei, eu simplesmente desviava, não é para mim. É para a pessoa. Então eu não quero saber coisas sobre as pessoas e todas essas outras coisas. Simplesmente não é para mim. E a beleza, eu quero dizer que o que eu canalizo não é para mim, é para a pessoa. Então eu geralmente não tenho memória disso. Se a pessoa voltar para uma segunda sessão, então eles vão repetir parte disso para que eu possa lembrar para essa pessoa. Eu apenas aprendi a dizer não, não agora, não agora. Este é o meu tempo, e às vezes eu ainda faço isso um pouco se estou fora e posso escolher algo. Eu simplesmente direi não, não agora, e então eu apenas me concentrarei onde estou agora e fazendo o que estou fazendo, me divertindo e brincando. Então, gerenciando. Provavelmente é realmente importante para você gerenciar seu próprio campo de energia. E você sabe, eu acho que isso é parte para todos nós fazerem, independentemente de você canalizar ou não, porque
Podemos entrar em uma sala e podemos sentir, oh meu Deus, alguém está bravo, ou alguém está com raiva, algo não parece certo. E então nós verificamos onde você está agora. E apenas faça essa respiração. E então todos nós temos esse sentimento de que podemos captar coisas. Mas eu apenas aprendi e ainda tenho que me lembrar como isso não é você. Concentre-se onde você está agora e apenas faça esse trabalho de respiração. Ajuda muito. Sim, mantendo sua respiração, sim. Então, você tem uma história engraçada para nós sobre um incidente em que você está em algum lugar e um espírito está dizendo: eu preciso que você fale com aquela pessoa ali. Eu tenho. Minha irmã e meu irmão tinham um grupo de amigos que compartilhavam porque eram próximos em idade. Um deles ele havia falecido e isso foi provavelmente, eu não sei, 7, 8 anos atrás, 9 anos atrás. E ele veio até mim e estava apenas conversando comigo. Então, e nesse grupo de amigos ele tinha uma namorada que está no mesmo grupo de amigos da minha irmã, que eu conhecia desde quando eu tinha 14 e 15 anos. E então eu não tinha conversado, eu tinha discutido com ele por 3 dias. E eu estou tipo, ele continuava me dizendo que queria que eu contasse a essa outra pessoa essa informação de que ele estava bem e queria que eu desse mais informações. E eu apenas discuti com ele por 3 dias e eu estou tipo, eu não vou contar isso para ela, eu não falo com ela há mais de 20 anos, eu não vou fazer isso. E isso continuou, como eu disse, por 3 dias. Lembro-me de dirigir de volta para casa da escola da minha filha, dizendo: não, eu não vou fazer isso. E então, finalmente cheguei em casa. Eu disse: ok, vou contar um pouco para ela, e é isso. E então ele disse: faça um cobertor. Então eu podia sentir a energia dele entrando lá. E eu decidi: vou fazer um cobertor. Normalmente essas coisas me levariam 1 hora e meia para fazer. Fiz em aproximadamente 30 a 45 minutos, sentindo sua energia ali. E eu enviei para ela e então ela me mandou uma mensagem imediatamente e disse: oh, eu acredito em tudo isso, eu quero saber mais. E eu soube naquele momento que eliminou todas as dúvidas que a qualquer momento a fonte quer que eu dê uma mensagem ou um espírito dela. É que essa pessoa está pronta para ouvir e não é minha responsabilidade como eles recebem. Minha responsabilidade é dar. E é isso, e aquela era tão forte e foi tão estranho, porque eu nem mesmo me lembro como aquele cara parecia, porque eu não o vejo desde que eu tinha uns 14 anos. Sim, e eu estou muito mais velha que isso agora. Então, apenas poucos anos, apenas alguns. Ok. Então, eu tenho uma pergunta sobre quando as pessoas não estão no físico e estão procurando se comunicar com alguém que ainda está encarnado no planeta, como elas sabem que essa pessoa é capaz de ouvir e ver elas? É como você se ilumina para eles? Como eles sabem que devem vir até você e não a outra pessoa? É uma boa pergunta. O que eu aprendi é que eles vêm para as pessoas que usarão sua voz. Então vamos dizer que vovô Joe, vamos dizer que vovô Joe é o seu vovô Joe e ele vem até mim e está falando comigo. Ele sabe que você vai dar voz e vai me ouvir, e é por isso que eles escolhem quem eles sabem que será o entregador que será ouvido. E mesmo que você esteja tão fechado para isso, vovô Joe sabe que você vai ouvir minha voz e vai me ouvir. E então é assim que eles sabem quem escolher. Então é só, eu não sei, é assim que eu vejo. Está bem? Então você acredita que esses espíritos, não gosto de chamá-los assim, pois são apenas pessoas sem corpo. Essa é a única diferença, você pensa. Você acha que eles conversam entre si e tipo, ei, eu usei essa garota antes, ela é bem boa, ela vai fazer. Você acha que eles têm pequenos favoritos ou apontam para alguém, ou como eles sabem que você vai ser a escolhida? Porque se eles viessem até mim, eu poderia sentir algum tipo de perturbação no meu campo, mas eu não sei se seria capaz de ler as mensagens da mesma maneira que você faz. Bem, o que aconteceria é que eles provavelmente começariam, vamos apenas dizer que você não está lá. Mas você está lá, mas você simplesmente não sabe que está lá. Então, o que eles fariam é que eles te dariam algo fácil, sabe? Como eles poderiam dizer que você pode ter essa vontade de chiclete por qualquer motivo e você vai buscar chiclete e então vem uma pessoa e você pode dizer que ela está triste ou algo assim. Eles facilitam seu caminho para o conhecimento, trazendo sua consciência para uma situação. Eles se comunicam entre si? Claro que sim, claro que sim. Eu sempre vejo isso como se eles tivessem uma visão panorâmica de tudo.
Então eles sabem quem pode entregar a mensagem para eles, mas também trabalham conosco, porque veem que estamos trabalhando nessa parte de nós. Eles então nos auxiliam no caminho. É meio que como um treinador? Eles veem você disposto a começar a esticar esses músculos e eles veem ao meu irmão. O funeral do meu irmão foi uma tábua de salvação para mim. Isso e também, você sabe, às vezes precisamos de um pequeno choque. Eles são como, oh sim, porque temos medo. Ferramenta perfeita para nos fazer seguir em frente. Eu realmente quero. O funeral do meu irmão foi uma tábua de salvação para mim, porque eu nunca teria mergulhado nisso de outra forma, porque eu estava com tanto medo. Eles simplesmente sabem a ferramenta perfeita para nos fazer seguir em frente. Eu quero dizer, porém, que temos livre-arbítrio para dizer sim ou para dizer não. Não é empurrado goela abaixo. Simplesmente não é? Sim, o livre-arbítrio é provavelmente um dos mais fortes princípios universais. Absolutamente, absolutamente. Sabe, nós temos uma escolha em tudo que fazemos. Eu quero falar sobre agora, porque a energia no planeta está mudando e as pessoas estão se abrindo. Eu sei que haverá pessoas que começarão a sentir, ver, sentir, ouvir informações que não ouviam antes. Quer dizer, eu vejo isso em mim mesma, minhas habilidades de telepatia, em outras palavras, e nem é que eu esteja procurando, é que eu simplesmente recebo uma mensagem constante, repetida várias vezes. E então eu ligo para um amigo e descubro que eles estavam pensando sobre essa única coisa. Então todos nós estamos expandindo com base em seus anos de trabalho, com esse conjunto de habilidades expandido que é tão. Eu simplesmente adoro isso. Eu poderia passar o dia todo falando sobre isso com você. O que você gostaria de compartilhar com as pessoas sobre que tipo de coisas elas podem esperar? Como eles podem continuar trabalhando com isso? Apenas uma pequena introdução para pessoas que nunca ouviram. A primeira coisa que estou ouvindo é parar de assistir a tantas mais coisas do que isso. Então, O que fazer? você quer compartilhar sobre o que podemos esperar à medida que os anos avançam e nos tornamos muito mais abertos? Ok, então, a primeira coisa que estou ouvindo é pare de assistir às notícias. Pronto. Sim, porque isso cria medo e o medo coloca uma separação para nós. E se você já parou de assistir às notícias, comece a prestar atenção no que você assiste na TV. E as coisas que você pode fazer além disso é apenas fazer essas coisas espontâneas, sabe? Coisas que você normalmente não pensaria em fazer, que de repente, tipo, eu quero ir pegar um cone de neve, porque o universo tem uma maneira de nos direcionar, como você disse, fazendo a ligação e coisas assim, ou você ainda pode estar pensando sobre como eu adorava colorir nos livros de colorir quando era pequena. Considera a ideia de ir à loja de $1, comprar um livro de colorir e lápis de cor e pintar. Apenas essas coisas simples nos acalmam até onde o universo, Deus, como você quiser chamar, pode se abrir. Ou até mesmo seus entes queridos podem entrar e começar a conversar com você, sabe? Porque eles realmente querem que nós ouçamos. Eles têm muitas coisas para nos dar, sabe? É simplesmente incrível. Quando silenciamos nossos pensamentos, o universo dentro de nós simplesmente se abre. Quero te contar uma história. Então eu fui a este lugar, nós fomos a este lugar em Cancún chamado Senses. E você caminha por essa coisa e passa por esses diferentes climas e temperaturas e coisas e está completamente escuro. E eles te dizem que se você tem claustrofobia ou doença cardíaca, não entre aqui. E então eles te dizem, enquanto você está entrando, você caminha com os cotovelos assim, sentindo as paredes. E se você se assustar, levante a mão e eles trarão alguém para entrar e leva cerca de, eu não sei, 3 minutos para atravessar até 4 minutos. Então, todos eles pensaram que eu estava com minha família, pensou que eu ia surtar porque eu não gosto do escuro. Quando entrei lá, comecei a entrar em pânico. Bem, eu chamei meu irmão e ouvi que você está todo na sua cabeça. Concentre-se na sua respiração, sinta seus pés. E enquanto eu continuava fazendo isso, então ouvi meu irmão dizer: agora olhe para cima. E eu vi uma luz vermelha. Então não havia mais escuridão total. Então, enquanto prosseguia a minha caminhada, ainda um pouco assustada, ele disse para eu sentir meus pés. Como é a sensação? E eu estava com frio, e conforme comecei a andar, ele disse que você está quase terminando. E então eu ouvi, olhe para frente. E então eu vi a saída. As outras duas pessoas com quem eu estava ficaram um pouco nervosas e assustadas. E elas disseram, como você fez isso? E eu disse que apenas perguntei ao meu irmão. E eles disseram, bem, você trapaceou. Eu disse, não, eu não trapaceei.
E é assim, tão simples, e é para chamar nossos entes queridos e tudo que temos que fazer é apenas ouvir sim. E Eu acho que provavelmente todos nós temos esse dom. É o que eu acredito. Todos nós. Todos nós. É nosso direito de nascimento, sim. Nós apenas. O ambiente em que vivemos no planeta e como ele chegou aqui é uma discussão completamente diferente, mas o ambiente foi determinado para nos convencer de que não é esse o caso. Absolutamente, absolutamente. É inato em todos nós, e tudo o que você realmente precisa fazer, pelo menos na minha experiência, é perguntar: é só, isso é tudo? Você tem que fazer isso, é tudo o que você tem que fazer. E eles vão Começar a distribuir um pouco aqui, um pouco mais aqui, um pouco mais aqui, e quanto mais. E o ponto que você fez de que precisava dar a mensagem para que as coisas avançassem, você precisa tomar a ação para avançar para o próximo nível absolutamente. Absolutamente, e você sabe, o universo, anjos, pessoas ou entes queridos, o que for, eles nos dão mensagens e nos dão pequenos mimos também, para que possamos ir, mas nós meio que ignoramos, sim, você sabe. E pense, não, isso é ou uma laranja, ou algo que isso significa, e dê a eles algo que você sabe, que é como dizer a eles para colocar uma pena na sua frente, para que você saiba que eles estão lá, ou uma laranja, ou algo que isso significa. E apenas saiba que quando você menos espera, seus guias trarão algo para te avisar. Sim, eu estou aqui e apenas. Aceite isso como se fosse eles te avisando e apenas mantenha isso, porque eles nos dão sinais o tempo todo. Todo. Você levanta um ponto muito bom. Nós pensamos, ou eu penso que é comum para os humanos pensarem que estamos aqui sozinhos, não estamos. Nós temos toda essa equipe em espírito, né? E é um esforço de equipe porque eles estão tão investidos em nos ajudar a passar por essas lições quanto nós, e eles estão torcendo por nós, estão organizando coisas para nos ajudar ao longo desse caminho. Fale um pouco sobre, ou compartilhe o que você aprendeu sobre o quão comprometidos nossos guias estão em trabalhar conosco enquanto estamos aqui. Somos uma espécie de homens da frente em uma missão. Isso é parte, então, estamos continuando de onde eles pararam, é preciso coragem para estar aqui, mas temos tudo isso dentro de nós e nossos guias e até nossos entes queridos do passado e que todos estão torcendo por nós nesta parte. Então, estamos continuando de onde eles pararam quando estavam aqui. E eles estão nos dando tudo o que precisamos para seguir em frente. Não significa que não ficaremos assustados. Isso não significa que não teremos lágrimas ou algumas dificuldades. Mas o que podemos saber é que tudo vai funcionar. Conhecemos nossas verdades, então não começamos a ouvir o tempo todo. O objetivo deles também é ajudar a curar este planeta da decepção. E eles também estão aqui para nos ajudar a definir nossa verdade que está dentro de nós. Porque quando conhecemos nossas verdades, então não começamos a ouvir todo aquele falatório do lado de fora, e então não somos pegos pelo medo, e então sabemos que valemos mais do que podemos ver. E quando você sabe que esse é o seu poder ali, isso não significa que você não vai desejar ter 1,80 m se você tem 1,57 m, ou que você tinha um carro que não quebrasse a cada 2 anos ou algo assim. Isso não significa isso, mas você só vai saber que não tem absolutamente nada com que se preocupar, nada. Sim, o que eu sempre os vejo como se estivessem pulando e ficando todos animados enquanto estamos ouvindo. Sim, sinto que o que ouço na minha cabeça, Denise, é como uma trilha de aplausos. Oba! E então vai desaparecer. É tão engraçado. Sim, e isso é porque eles ficam animados, sabe? As energias. E então, quando você fica animado, é como se estivesse alimentando essa animação, sabe? Ajudando a construir e manter o ímpeto lá o máximo possível. Eu sempre finjo que estou rolando e toda essa gostosura, sabe? E apenas me divertindo com isso. Então, você acha que para aqueles de nós que não se conectam tão claramente com o outro lado como alguém como você faz, eu sinto que, caramba, isso é uma... Se você vai ter uma habilidade legal, é isso. Essa é a habilidade mais legal do planeta, porque
É quase como se você tivesse uma pista interna ou tivesse o gabarito da vida, algo assim, porque você tem informações ou acesso a informações que muitos de nós não entendem. Podemos estar recebendo, mas não conseguimos comunicar. Então, como você lidou com o fato de que estava ouvindo coisas que o resto de nós não estava? E como você integrou isso? E, Você sentiu como se estivesse recebendo mais informações privilegiadas? sabe, às vezes eu penso, bem, eles só sabiam a verdade, mas ou o que eu sinto que é a verdade. E algumas coisas sim, mas em outras coisas no início, e às vezes agora eu apenas sou conservadora no que compartilho, porque nem todo mundo quer ouvir o que você tem a dizer. E a maior coisa para mim foi permitir que as pessoas estejam onde estão e em seus sistemas de crenças e sabendo que isso é o perfeito, eles também vão saber um dia. E para mim, mas eu sei algumas das coisas que eu sei que muitas outras pessoas sabem, que eu vejo pessoas ao meu redor que não sabem, que eu sei que elas vão saber um dia também, sim, e para mim todos estamos indo para o mesmo destino. E como chegamos lá é diferente. Todos nós temos, alguns de nós que fazem uma rota cênica realmente longa e extravagante, e alguns de nós podem ir direto para isso, e eu também faço a rota cênica às vezes. Mas todos nós chegaremos lá, apenas chegaremos. E é uma questão de quando, e você sabe, e está tudo bem. Se você não quiser chegar lá hoje, está tudo bem. Mas essa é a sua escolha. E eu, quando digo você, não quero dizer você pessoalmente, mas você sabe, se você quer começar a chegar lá, é como pensar em algo que te traz alegria. E pode ser que alguém te deu um chiclete uma vez, ou alguém te deixou sair quando havia 2 quilômetros de trânsito, ou alguém te disse que você era bonita ou algo assim. Apenas entre nesse sentimento disso. E então apenas respire e se acomode nesse maravilhoso sentimento de alegria. E eu estou te dizendo, a mágica vai acontecer. E eu não me importo se você acredita ou não acredita. Isso simplesmente vai acontecer, sim. As coisas simplesmente começam a fluir de uma maneira incrível. Isso acontece, e eu quero enfatizar, porque você sabe disso tão bem quanto eu. Isso não tira suas lágrimas, mas o que faz é encher sua xícara de esperança e um conhecimento de que há algo melhor e que realmente melhora, e que isso, seja lá o que for, foi realmente descoberto anos após a morte do meu irmão. Era, você sabe, para o nosso melhor bem. O que é tão difícil de aceitar quando você está no meio disso, sim, você sabe. E é como o que eu realmente descobri anos após a morte do meu irmão foi, você sabe, e foi muito devastador para minha mãe, você sabe. E o que eu percebi após a morte dela, que foi em 1996 ou algo assim, eu não consigo me lembrar. Foi tão perfeitamente orquestrada a morte do meu irmão, porque, sem entrar em muitos detalhes, de qualquer forma, ele trabalhava no México e alguém tirou a vida dele, e para não causar alarde e perturbação com isso, a empresa pagou à minha mãe uma boa quantia em dinheiro, e essa quantia permitiu que ela vivesse de forma um tanto confortável até o dia em que morreu, porque quando meu pai morreu, eles não fizeram seguro e minha mãe não tinha educação. Ela não tinha habilidades e você sabe, ela tinha 52 anos, então 6 anos depois, quando meu irmão morreu, ele iria morrer de qualquer maneira no dia 9 de agosto de câncer, acidente de carro ou o que quer que seja, mas ele escolheu algo que iria beneficiar este planeta e não só beneficiou minha mãe, mas trouxe exposição ao que estava acontecendo e o segredo foi revelado. Então você vê como isso foi perfeitamente orquestrado. Sim, trouxe muita dor para todos nós. Mas sem isso, quem sabe onde eu estaria por essa experiência? E houve muito crescimento nisso para minha mãe e meus outros irmãos também, e para as pessoas ao redor dele, sim. Meu Irmão tocou então todos. O efeito dominó disso, tanto crescimento, tanta sabedoria, tudo isso veio disso. É maravilhosamente planejado. Não dá para inventar isso. Não, você não pode. Você não pode. Você não pode. Você não pode, então vamos. Deixa-me fazer a pergunta difícil do dia, ok? E eu faço isso porque você obtém informações que o resto de nós não tem, o que eu simplesmente adoro. Quando eu crescer, quero ser médium, quero estar lá. O planeta está bastante instável agora. Quero dizer, está acontecendo muita coisa. Parece grave de muitas maneiras. Baseado Em
com base no seu nível expandido de comunicação com as pessoas e cura para nós, para que não percamos o que está acontecendo no planeta e como nós, aqueles de nós que estão aqui, podemos trabalhar com isso de uma maneira que vai ser curativa para o planeta e curativa para nós, para que não percamos nossas mentes no processo, sim, porque eles podem, você sabe, eles definitivamente podem. Então saiba que o que ouvimos principalmente é o que eles querem que ouçamos sobre o que quer que esteja acontecendo no planeta. Então eu faria ouvidos moucos para a maioria disso, sabe, pessoalmente, e apenas pelo que eu sei. E uma das maiores coisas que todos nós podemos fazer é passar 5 minutos por dia enviando nada além de puro amor para todas essas áreas. Eu amo isso. Você consegue imaginar se apenas metade dos Estados Unidos fizesse isso? E o ponto é, saia de suas calças julgadoras sobre quem está errado e quem está certo, porque é isso que está acontecendo com o que está acontecendo. Eles sabem o que é certo, então eles têm seus egos no caminho, seja qual for a situação. Ódio e raiva nunca curam nada, mas o amor sim. E isso parece tão clichê, mas é a verdade. E isso é apenas 5 minutos, apenas enviando-lhes amor, apenas enviando aquela área de amor, seja qual for a situação. E saiba que quando você está fazendo isso, você está se conectando com outros que estão fazendo a mesma coisa. Então você está expandindo a consciência. Você está ajudando a expandir a consciência. Você é uma grande e intrincada parte disso. O que você está vendo é a ilusão do que realmente está acontecendo. Porque o que realmente está acontecendo é que estamos questionando tudo. E isso é algo de que nos afastamos. Tão fácil quanto visitar médicos. O médico diz isso, isso e isso, e eles tomam o remédio, nem sequer questionam nada. É como se a humanidade estivesse amadurecendo. Sim, e eu realmente acredito e sei profundamente dentro de mim que essa coisa do coronavírus que aconteceu foi um presente para nós em tantos níveis. As pessoas estão questionando, né, o que é importante. Questione, leia, apenas faça. Ah, eles dizem que é assim que é, e isso apenas questiona. Conselho bonito. Então, Denise, muito obrigada por passar um tempo comigo hoje. Eu quero falar um pouco sobre o que você faz na sua prática agora. Eu estive com você algumas vezes para uma leitura com minha filha, o que é maravilhoso, você é tão talentosa, a mensagem é sempre tão bonita. Você pode falar um pouco sobre quais serviços você oferece e como podemos te encontrar. Então, meu site é deniseramone.com, bem simples. Então, o que eu faço é fornecer mentoria, onde você pode comprar um pacote de mentoria para 4, 1 hora, e a mentoria é em qualquer coisa que você quiser dentro desta arena. Sabe, alguns querem melhorar suas habilidades mediúnicas. Outras pessoas querem trabalhar através de algum luto, ou seja lá o que for, e eu faço sessões individuais, sessões de 1 hora. Eu faço sessões de 90 minutos, então eu faço minhas curas para as pessoas. Tudo é remoto. Eu faço isso através do Skype, Zoom ou FaceTime ou pelo telefone. As curas, eles me dizem, minha equipe me diz o que precisa ser trabalhado. Costumo dizer, coloque suas intenções onde quer que estejam, pois elas não sabem para onde ir. E eu sempre fico surpresa, tipo, como? É porque quando eu vou transmitir o que eles trabalharam e eles dizem, meu Deus, sim, eu tinha isso. E é como se isso me surpreendesse. Eles simplesmente sabem do que você precisa e independentemente se você sabe do que precisa, sim, e é isso que eu faço. Denise, agradeço o seu tempo hoje. Espero o seu retorno. Absolutamente. Obrigada por tudo que você faz. Realmente maravilhoso. Você é linda, linda por dentro e por fora. Estou me divertindo muito. Obrigada a todos por se juntarem a nós. Cuide-se. Espero que você tenha gostado deste vídeo. A seguir vem um bom, ou você pode realmente gostar deste também. Qualquer um deles pode ser perfeito para você. Antes de sair, não se esqueça de se inscrever.